A Igreja Metodista tem o prazer de abençoar a sua vida com essa mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um dos nossos cultos. Abra seu coração para o que Deus tem para falar contigo. Ele te ama. Igreja Metodista, lugar de gente feliz. Vamos orar pela vida do pastor Reginaldo? Senhor, eu quero te agradecer, Deus, pela vida do pastor Reginaldo. Deus, pela fidelidade do Senhor na vida dele. Deus amado, usa a vida dele neste momento para ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, fala para nós também, depois dá um aviso aquela ministração de célula que vai ter sexta e sábado, tá? Eu não lembro bem dos horários. Deus abençoe, viu, pastor? Glória a Deus. Saúde da igreja, a graça e a paz, amém? Visão celular, né? Discipulado, ele é apaixonante, né? A gente vê realmente a alegria. E o mais importante do discipulado é saber que Deus não precisa de pessoas, né? É nós que precisamos de Deus. Esse que é o gostoso do discipulado, né? É aquela coisa assim que você não precisa ser profissional. Você precisa só apenas se colocar à disposição, que as coisas vão acontecendo em nome do Senhor Jesus, né? Isso aqui é bênção, viu? O Jacó, o Charles aí, né? O Jacó fala que não fala bem, mas fala bem, viu? Agora, quando eu fizer lá o risoto, cadê o Jacó? Quando eu fizer o risoto, me chama, viu? Não é só falar que deu fome, fala a verdade, deu fome ou não deu? Aí, quando ele falou do risoto, do peixe, né? Dá fome, célula também dá fome, glória a Deus, né? Isso é bênção, né? Nós temos aqui o dia 1º de dezembro, nós vamos ter a presença do pastor Lucinho, Flavinho. Lucinho é o outro, né, que a gente vai trazer. O Flavinho, ele é pastor da Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, e ele estará aqui, ele é líder de células, é o responsável pela célula dos jovens, né, e vai estar trazendo uma palavra, uma experiência que eles têm vivido a Lagoinha, que é uma igreja, uma mega igreja, tem sido bênção naquela cidade, em todo o estado mineiro e também no Brasil, né? Então, a gente tem realmente o prazer de ter a presença dele, vai ser uma grande bênção. E eu convidei, né, a todos que são líderes de célula, dia 1º de dezembro, né, vai ser numa chácara, nós estaremos ali sendo ministrado por eles, e será um momento muito gostoso na presença de Deus, né? E também ele estará conosco na quinta ou sexta? Sexta, sábado e domingo à noite também. Domingo à noite você vai ter que vir aqui, não vai para lá, né? Mas você está convidado na sexta e no sábado para estar presente também, que ele vai fazer uma palestra muito interessante a respeito de célula, porque célula é bênção, é ou não é? É bênção de Deus, né? Multiplica. E isso é gostoso. Nós temos vivido também um momento muito gostoso em Cascavel, de célula, realmente é um momento de graça. Momento de vermos pessoas sendo renovadas, restauradas, os testemunhos são tremendos. Semana passada, retrasada, eu fui na célula, nós temos uma célula de jovens, faz 3 meses que essa célula existe, 4 meses que essa célula existe, já tem quase 30 pessoas universitárias nessa célula, né? Então isso é bênção de Deus, né? Isso é empolgante, né? Ver o povo está sedento da palavra de Deus, e é o mais interessante que é só falar, é só abrir a boca, não é isso que a Bíblia fala, né? É só abrir a boca que o Espírito Santo fala através de vocês, isso é bênção, né? E ver pessoas sendo transformadas em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu trago o abraço também da igreja de Cascavel, né? Nós estamos lá também caminhando e orando por vocês também, em nome de Jesus. Aí tem esse povo aí, né? Fica de pé esse povo bonito de Cascavel. Olha o tamanho dos meus discípulos. Esse é o povo de Cascavel, né? Um povo abençoado. Pode sentar, né? É um povo que a gente ama muito também. O Adilson e a Maria são os nossos discípulos diretos, né? São discípulos, o Adilson é meu discípulo, a Maria é discípula da pastora Rose. E tem sido bênção a nossa caminhada também, tem sido bênção a nossa vida. E esse povo teatro aí, não tem o que falar, né? Um povo abençoado, um povo fiel também, né? Que Deus abençoe o vídeo de vocês. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 9,
versículo 20. Eu queria falar um pouquinho a respeito de um aspecto do discipulado. Eu queria que você entendesse um pouquinho hoje sobre o que significa o discipulado na vida de pessoas. O que significa o discipulado na tua vida. A primeira coisa que você tem que entender é que discipulado é marca. Olha para o teu irmão e fala assim: discipulado é marcar pessoas. Fala para ele. Não é assim que é discipulado? Discipulado é marca. Você marca pessoas. Você marca vidas. Você marca famílias inteiras, né? Você deve ter vários testemunhos. Eu sei que se abrir o microfone aqui para você contar o testemunho de cada coisa que você vê, né? Pessoas se entregando, famílias realmente sendo transformadas, famílias sendo recebendo milagres inúmeros na vida deles, né? Essa semana, acho que comecinho do ano, nós tivemos uma experiência na equipe de consolidação. Às vezes coisas simples marcam pessoas, né? E aquela pessoa, ela veio de Fortaleza e ela passou na frente da igreja. E estava aquele louvorzão, aquela adoração, e ela viu aquilo lá e entrou na igreja, né? Teve um momento da consolidação, o povo levantou e abraçou aquela mulher, que é gostoso fazer isso, abraçar os nossos visitantes, né? E abençoar a vida deles. Ela fez o cadastro dela, colocou e-mail, telefone, o endereço dela, né? E um tempo depois, ela liga para a nossa secretária, chorando e dizendo assim: eu quero agradecer essa igreja, eu quero agradecer os irmãos dessa igreja, pelo carinho e pela acolhida que esse povo me deu. Ela nem era da cidade, lá de Fortaleza. E lá de Fortaleza ela ligou para cá. Ela falou assim: eu quero testemunhar. Vocês não podem parar com esse tipo de trabalho. É um trabalho abençoado, porque eu estava desviada da igreja. E hoje, com esse amor, com esse carinho, eu recebi uma carta do pastor, eu recebi um telefonema de um irmão da igreja, e eu quero dizer que hoje estou voltando para a igreja. O Senhor me resgatou novamente em nome de Jesus. Isso não é benção? Fala glória a Deus. Aleluias. Isso é marcar pessoas, né? Essa mulher foi marcada por um ato simples. Olha o que Lucas capítulo 9, versículo 20 diz. Presta atenção. Lucas capítulo 9, versículo 20. E vocês? O que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Amém? Ponto final. É interessante Lucas capítulo 9, versículo 20. Jesus estava conversando com seus discípulos. Era um momento talvez ali, de tentar colocar algumas coisas importantes na vida deles. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus. Jesus estava ali no início do seu ministério. E o ministério de Jesus se deu ali em 3 anos. E Jesus estava andando com os discípulos. E de repente, Jesus estava... depois de um grande milagre, da multiplicação dos pães, as coisas aconteceram, a bênção foi tremenda na vida daqueles discípulos. Eles foram marcados por aquele momento do milagre acontecendo ali, da multiplicação, da bênção, da presença de Jesus, né? E de repente Jesus sai para orar, e quando ele volta, ele faz uma pergunta para os discípulos assim: o que a multidão está pensando de mim? O que a multidão pensa em mim? Pensa de mim? E cada um foi falando. Talvez um falou assim: o pessoal tem falado que o senhor é João Batista, o pessoal tem falado que o senhor é Elias, o pessoal tem falado que o senhor é um dos profetas, o pessoal tem falado isso e aquilo, né? E Jesus olha bem nos olhos dele e diz assim: e vocês? O que vocês estão pensando de mim? O que vocês dizem de mim? Essa é uma palavra, é uma pergunta interessante. É uma pergunta que serve para delimitar aqui o coração daqueles discípulos. Na verdade, andar com Jesus não é apenas estar ao lado dele. Andar com Jesus não é apenas dizer que ele é cristão, ou bater no peito como alguns discípulos faziam: eu sou discípulo. Porque esse negócio de falar que é cristão e falar que é discípulo às vezes não dá muito certo não, né? Não é assim? Você coloca lá a cruz e a chama. Quem tem a cruz e a chama no carro aí, levanta a mão. Não é assim? Quem tem uma camiseta dizendo que você é cristão aqui, levanta a mão. Então é interessante isso, né? Nós temos facilidade de fazer isso. Mas não é só dizer. Você não conhece um cristão, você não conhece um discípulo apenas com aquilo que ele veste ou com aquilo que ele tem no carro. Porque tem muito discípulo que muitas vezes se diz discípulo, na verdade que não é discípulo, né? Tem lá o emblema do carro, mas fura um sinal. Quem já furou sinal? Ninguém, né? Então tá bom.
Não é assim? Tem lá, Jesus é o meu melhor amigo, mas vive tendo inimigos na sua vida. Em outras palavras, andar com Jesus, estar ao lado de Jesus, qualquer um pode. Até Judas pode. Até Pedro pode. Andar com Jesus é simples, qualquer um pode. Mas ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ser discípulo de Jesus não é para qualquer um. Olha para o teu irmão do lado e fala assim: ser discípulo de Jesus não é para qualquer um. Essa que é a ideia aqui. Todo mundo falava de Jesus e tinha uma forma de expressar quem era Jesus. A multidão sabia quem era Jesus, ou pelo menos queria dizer quem era Jesus. Tinha um conceito de Jesus. Se você começar a perguntar para as pessoas quem é Deus, todo mundo vai falar: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Não, né? Aqui todo mundo fala assim, o filho fala assim: bença, pai. E o pai fala assim: bença, meu filho, né? Deus te acompanhe, vá com Deus. Quer dizer, todo mundo tem uma expressão, e nós podemos dizer assim que isso aí é um sentimento de pessoas que são devotas de Jesus, são devotas de Deus, mas não são discípulos. Porque discípulo é aquele que vive constantemente na presença de Jesus. Discípulo é aquele que respira Jesus. Discípulo é aquele que faz a vontade de Jesus. Esse é o discípulo. Esse é o discípulo verdadeiro. E Jesus queria definir se aqueles discípulos faziam parte da multidão ou se aqueles discípulos eram discípulos verdadeiros. Eram homens que realmente pudessem fazer a diferença na vida de pessoas. É interessante marcar pessoas, né? Eu fico imaginando que muitas vezes nós temos coisas que Deus vem falando há muito tempo e nós não percebemos. Quer um exemplo? Quem aqui no meio de nós tem uma marca da sua infância, aquela cicatriz que nunca saiu e permanece até agora? Você tem uma marca aí, uma cicatriz? Levanta a mão. Você tem essa cicatriz de uma infância? Quando você lembra dessa cicatriz, o que você vai lembrar? Dor, mas que mais? Arrependimento, eu não devia ter feito aquilo, né? Eu me lembro um dia que estava eu e os meus amigos, o meu irmão também, e dois deles, o meu irmão e mais um amigo nosso, tentou fazer um malabarismo interessante. Nós morávamos num condomínio, era num apartamento, né? Vários apartamentos, e tinha aqueles varais. E os dois cabeça dura resolveram ficar de ponta cabeça no varal. Olha que interessante, né? Ia dar certo esse negócio? É óbvio que não ia dar certo, né? Resultado, os dois pararam no hospital com um ponto na cabeça. Até hoje, a cicatriz lá, né? Quando a gente lembra, olha para eles, vai lembrar. Eu falei assim: isso é do varal, né? Eu falei: é do varal. Não é assim? Eu me lembro que nós, quando criança, estava ali com meu irmão, né? Eu era o mais quietinho da turma ali. Eu era o mais santinho. Porque estava ali em Ponta Grossa, mas é que inventa muito, né? E inventamos então, não tinha nada que fazer, depois de um futebol, inventamos então, vamos fazer uma fogueira no terreno baldio, todo mundo, vamos lá e tal, e começamos. E joga material para botar fogo, e joga mato, e joga lenha. Aí teve um deles, sempre tem que ter um no meio deles, né? Sempre tem que ter um. Teve a brilhante ideia de jogar plástico. Falei: plástico queima, é inflamável. E jogaram. E aquele negócio queimava, derretia, e todo mundo prestando atenção naquilo, né? E tudo nós lá sem camisa, né? Piazado, depois de um futebol, suado. E de repente o outro teve uma ideia mais brilhante ainda do que o camarada que inventou jogar plástico. Falei assim: vamos jogar um tijolo no meio desse negócio para ver o que acontece? Você imagine, vento, plástico queimando, derretendo, e um tijolo sendo jogado no meio da fogueira. O que vai acontecer isso aí? Não vai dar certo, não é assim? Aquele plástico voa, aquele negócio derretendo, e cai no meu irmão. Ele era o mais arado da turma. É o que cai do varal, que é queimado, e aquele negócio cai na pele dele, começa a queimar, ele sai correndo, pulou no muro de 3,5 metros, que até hoje ele não sabe como que ele fez isso, né? E a minha mãe foi lá e jogou ele embaixo do tanque, jogou água e tal. Tem a cicatriz até hoje. Quando nós olhamos para ele, hoje ele só tem uma cicatriz no pé dele, né?
Quando você olha aquela cicatriz, aquele queimado, a gente vai lembrar, isso aí é daquela época da fogueira. Eu falei, essa é a época da fogueira. Cicatrizes são aquelas coisas que marcam pessoas. São coisas que marcam a nossa história, marcam a nossa vida. Você deve ter muita história engraçada de cicatriz, não é assim? Você deve ter uma história da sua infância. Você deve ter uma história da sua vida adulta também. Você deve ter alguma lembrança daqueles tombos enquanto criança, resultado das travessuras, das situações realizadas na inocência. Cicatrizes, na verdade, ficam para sempre. Aquela cicatriz na testa, na perna, na cabeça, no braço, né? Você deve ter muitas cicatrizes aí, que vão lembrar algumas travessuras lá do passado, algumas coisas que você tentou fazer e não deu certo, algumas coisas que você tentou empreender, mas não deu certo. Essas cicatrizes marcam um momento específico da nossa vida. Se você olhar para ela agora, você vai lembrar do teu passado, da tua infância, ou do outro momento vivido. Mas a grande questão é que cicatriz, ela nos marca. Na nossa vida espiritual, existem também momentos que nos marcam. Nós devemos ter muito cuidado com nossas decisões. Elas vão ter um resultado, uma consequência, que pode mudar o rumo, muitas vezes, da sua vida, ou até mesmo da sua descendência. Porque quando pensamos em questões físicas, pensamos na nossa vida quando criança, nós lembramos assim, passou a infância, ficou para trás, não é assim? Hoje você vai tentar fazer com que o seu filho não tome as mesmas decisões e não faça a mesma coisa que você fazia. Hoje, quando eu vejo, por exemplo, uma fogueira, é óbvio que eu vou falar, não joga plástico e não joga o tijolo esse negócio, porque a experiência foi negativa. Agora, na nossa vida espiritual, é interessante que as marcas, elas são profundas. As marcas, elas são até mesmo, como a Bíblia diz, eternas. Marcas eternas são terríveis. Tem muitas pessoas, e é uma questão de marca, é uma questão de discipulado. Discipulado é dar o exemplo. O discipulador, ele não é melhor que ninguém. O discipulador, ele não é um cara perfeito. Quando Jacó fala assim, eu não sou perfeito, ele está certo. Ninguém é perfeito. Não existe pastor perfeito. Não existe discipulador perfeito. Só tem um, que é Jesus. Só tem um. Agora, eu sou imperfeito, você é imperfeito. O que nós entendemos de discipulado? Discipulado é trazer marcas na vida das pessoas. Discipulado é fazer aquilo que Deus, falar aquilo que Deus fez na tua vida, transformou o teu coração, mudou a tua história. E que também poderá mudar a história de muita gente, em nome do Senhor Jesus. Discipulado é uma marca, e marcas, muitas vezes, quando falamos da vida espiritual, elas podem ser realmente marcas eternas. Quer um exemplo? Quando eu falo de Judas, você vai lembrar de quem? Quem que foi o Judas? Homem safado, enganou Jesus, não é assim? Traidor. Quando você lembra de Judas, você vai lembrar da traição. Olha que interessante. Dificilmente vamos lembrar do apóstolo que foi escolhido por Jesus. Antes de Judas trair, a traição foi um momento específico, uma decisão específica. Não durou meia hora a decisão de Judas, mas marcou pelo resto da vida de Judas. Quando eu falo de Judas, você não vai lembrar que Judas era um apóstolo que foi escolhido por Jesus. A Bíblia conta que depois de muita oração, depois de muito clamor, jejum, nós vemos que foi feita a eleição dos 12. E Judas Iscariotes foi escolhido entre os 12. Mas o seu ato de trair a Jesus ficou marcado pelo resto da sua vida. Um ato, uma decisão. Foram dias, meses, foram anos, 3 anos exatamente, que Judas viveu ao lado de Jesus como apóstolo, orava com Jesus, tinha ceia com Jesus, ajudava Jesus, compartilhava talvez com as suas dores com Jesus, ouvia o discipulado da boca de Jesus, chorava com os discípulos, amava as pessoas com os discípulos. Os maiores milagres, Judas estava no meio. Os melhores momentos de Jesus, Judas estava no meio. Um
uma ação errada, uma decisão, mudou a história da vida daquele homem chamado Judas. Em todas as referências bíblicas, Judas Iscariote é lembrado por sua avareza, hipocrisia, traição e desonestidade. A coisa é tão séria, mas tão séria. E chega até o nosso tempo de hoje. Quer um exemplo? Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão. O que você fez, ou qual foi a maneira pelo qual você escolheu o nome do seu filho? Eu tenho 2 filhos. Um chama-se Rafael. Rafael tem uma origem que no nome, no hebraico, Jeová Rafá, é o Deus que cura, ou a cura de Deus. El é Deus, Rafá é cura. É o Deus que cura. Bonito, não é? Outro de 8 anos, o Rafael tem 15. O outro de 8 anos, o Guilherme, a origem grega significa aquele que guarda. Nós escolhemos. Nós tivemos o privilégio de escolher o nome do nosso filho. Colocamos diante de Deus. Pensamos em várias coisas, até mesmo nos apelidos que eles poderiam ter. Um é Rafa, outro é Gui. Tá bom esse apelido, né? Tá tudo certo. Não é assim? Agora você imagine, o que Judas fez, a coisa foi tão grave, que até hoje, nem um pai nem uma mãe escolhe o nome do seu filho de Judas. Você conhece algum Judas? E levanta a mão, você conhece alguém chamado Judas? Olha para trás aí, vê se alguém levantou a mão aí. Você já viu? A coisa é tão séria. O que Judas fez, e na Bíblia são vários Judas. Era um nome comum, era um nome bíblico. Lá em Itapuá, quando meu pai era pastor lá em Itapuá, tinha um cara que ele podia escolher todos os nomes. Ele podia até escolher Judas, que era mais bonito, mas o nome do cão dele chama-se Lúcifer. Um dia eu não sabia, de repente eu andando, eu fui comprar alguma coisa lá com os piá na rua, escura assim, e de repente escutei um barulho, Lúcifer! Falei, Jesus amado, tá amarrado esse negócio. Né? Mas ele não escolheu Judas. Até Lúcifer é o nome mais bonito que Judas, porque Lúcifer significa anjo de luz, né? Não propriamente Satanás, que é depois, mas antes dele ser um anjo decaído, era chamado anjo de luz. Até que é bonito. Ele deve ter pego a Bíblia, é um irmão de uma igreja aí, né, específica, não vou falar o nome, mas ele escolheu o nome de Lúcifer, achou bonito na Bíblia, achou e tal. Mas Judas não. Você pode notar, dificilmente você vai ver uma pessoa chamada Judas. Dificilmente você vai ser aí Eu fui professor e tinha chamados de vários nomes mais esquisitos que você possa imaginar. Mas nunca vi um menino chamado Judas. Porque nenhum pai em sã consciência ia colocar o nome de uma pessoa que teve uma história marcada pela tragédia. O homem que traiu a Jesus, pessoal, meia hora de decisão, mudou a vida de 3 anos de Judas. Inclusive, o seu nome ficou com o nome pejorativo de uma tragédia. As nossas decisões podem marcar mais do que nós somos. Pedro, o apóstolo amado, de todos os feitos, o que mais marcou, qual que foi? O que Pedro foi? O que Pedro fez? Pedro? Negou. Você vai lembrar de Pedro e falar assim, ele negou Jesus 3 vezes. E o galo cantou. O galo é mais lembrado que às vezes que o Pedro, não é assim? Pedro, não, aquele do galo. O galo, eu lembro do Pedro. É assim que aconteceu com Pedro. Alguma decisão importante da vida de Pedro, talvez a decisão daquele momento, do seu erro, da sua decisão de momento, por 3 vezes negar a presença de Jesus, negar que ele era um dos apóstolos, negar que ele era um dos discípulos de Jesus, marcou a vida de Pedro. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, se você quiser abrir aí, abre. Se você confiar em mim, não precisa abrir, você abre em casa. 1 Timóteo 1, 20, Paulo fala a Timóteo de 2 homens, Himeneu e Alexandre.
E Paulo, ele é muito sério no que ele fala. Fala, Himeneu e Alexandre, irmãos da igreja, eu já falei, eu já exortei, eu já cutuquei esses caras, eu já anunciei a palavra para eles, já discipulei esse povo, já andei com eles, mas não teve jeito. Eles são tão chatos, eles são blasfêmios da palavra de Deus, a tal ponto, que Paulo fala assim, eu entreguei a Satanás, porque eram blasfemadores. E Paulo fala assim, Himeneu e Alexandre, diz para Timóteo, Himeneu e Alexandre são aqueles que naufragaram na fé. De tudo o que eles fizeram na igreja, e não foi um momento não, foram anos de serviço à igreja. Em um momento específico deixaram de ouvir o apóstolo, deixaram de se preocupar com a sua vida espiritual e buscar a palavra. Quando chega o jovem pastor Timóteo, Paulo fala assim, cuidado com esses dois, porque naufragaram na fé, abandonaram aquilo que nós pregamos, não zelam mais pelas suas vidas e nem pelas suas bocas, naufragaram na fé, eu já entreguei para Satanás. Desses dois, Himeneu era realmente uma pedra de sapato na vida de Paulo. Porque pela segunda vez o apóstolo cita-o a Timóteo como um mau exemplo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 ao versículo 18. Ele diz assim, as suas palavras corroem como câncer. Eles não estavam mais na comunidade. Eles já não estavam mais na igreja. E ficaram conhecidos por dois homens, os dois que blasfemavam da palavra, devia falar mal do apóstolo Paulo também, blasfemavam do reino de Deus, e Himeneu ainda para ajudar era fofoqueiro, porque as suas palavras corroíam como um câncer. Coisa séria, né? Muitas pessoas passaram naquela igreja, mas esses dois ficaram marcados por um mau testemunho. Esses são exemplos de pessoas que decidiram tomar posições com aquilo que seus corações estavam cheios. Você não conhece um discípulo por aquilo que ele fala, mas você conhece o discípulo pelo resultado das suas decisões. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10. Conta-te uma outra história diferente de Himeneu e Alexandre, diferente de Judas e diferente de Pedro. Era um homem, em 1 Crônicas, capítulo 4, 9 a 10, conta a história de um homem chamado Jabes. Alguém já leu Crônicas aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né? Então tá bom. Se você pegar Crônicas, é chato de ler, fala a verdade. Tem um monte de nome que você nunca viu na vida. Porque o fulano nasceu, casou com a fulana, teve tantos filhos, esses filhos casaram com aquela mulher deu filhos, né? Gerou filhos, e assim foi, e vai indo, um monte de nome de pessoa. Se alguém quer colocar o nome de um filho, leia Crônicas, tem um monte de nome interessante para você ler ali, né? Mas exatamente em 1 Crônicas, capítulo 4, exatamente no versículo 9, ele diz assim, parece que é uma pausa do cronista. Ele fala assim, existiu um homem chamado Jabes. Ele para. É o único momento de Crônicas que ele começa então a contar uma história diferente, não tem mais nomes, mas diz o que aconteceu na vida dele. E Jabes, a Bíblia fala, e Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Opa, o que esse homem fez? A Bíblia fala que ele era um menino que já nasceu com algumas dificuldades. Jabes é um nome que significa dores. O significado de Jabes é muita dor, dificuldade, problema. Porque a sua mãe, quando o teve, ela quase morreu por causa do nascimento de Jabes. Então o nome dele significou muitas dores. A lembrança era um menino de dores, um menino que proporciona dores. Esse Jabes, ele tinha tudo para dar errado.
Ele tinha tudo para ficar constrangido do seu nome, porque naquela época o significado era muito sério, era muito claro. Hoje você nem sabe o significado de nomes, né? E nem precisa saber também, mas naquela época o significado era levado a sério. Seria a personalidade daquele menino, o menino que provoca dor nos outros, o menino que provoca algum tipo de situação difícil na vida dos outros. Mas a Bíblia fala que Jabes, ele foi o mais ilustre de todos. O que mais chama atenção é exatamente esse destaque que o cronista traz a esse jovem chamado Jabes. Por quê? Versículo 10. Alguém abriu em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10? Pode ler para mim? Judas optou pela decisão errada e traiu a Jesus. Himeneu e Alexandre optaram em momentos das suas vidas e marcaram as suas vidas, ficaram conhecidos como aqueles que naufragaram na fé, quer dizer, pularam do barco, esqueceram-se, acabou a igreja para eles. Judas ficou conhecido como traidor, aquele que se precipitou-se e se enforcou. A sua morte marcou geração, marcou o seu nome. Tanto que o seu nome dificilmente nós teremos na face da terra chamado Judas. Agora Jabes, ele tinha tudo para ser um Judas. Ele tinha tudo para ser Himeneu ou um Alexandre. Mas a Bíblia fala que ele invocou o Senhor. E a história dele mudou para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Você percebe o discipulado? Hoje nós somos discipulados por Jabes. Hoje nós somos discipulados até mesmo por Pedro. Porque Pedro, por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha negado a Jesus naquele momento, ele não se precipitou. Ele não tomou decisão errada 2 vezes. Ele foi chorar suas mágoas, provavelmente na praia, entristecido, talvez depressivo, não se sentia mais apóstolo. Mas quando Jesus aparece aquelas mulheres, ele diz assim: chama meus discípulos, e chama também a Pedro. E Pedro tomou a decisão correta, ele ouviu Jesus e foi. E a vida dele mudou. Alguém conhece uma pessoa chamada Pedro aqui? Levanta a sua mão. Você está vendo? Uma decisão de Pedro mudou até a história do nome dele. Até a história do nome dele. Jabes, ele mudou o significado do nome dele. Quando eu lembro de Jabes, eu não vou lembrar das dores que ele provocou na sua mãe, mas eu vou lembrar de um homem que invocou o Senhor e mudou a sua história, em nome do Senhor Jesus. Esse homem marcou a história do nome dele. Ele tomou a decisão correta. Ele invocou o Deus de Israel e tudo foi mudado. Outros exemplos, como Paulo de perseguidor passa a ser perseguido por amor de Cristo. Zaqueu, de ladrão enganador, passa a ser conhecido como aquele que hospedou Jesus na sua casa e se tornou discípulo. A prostituta Raabe, com o seu ato pautado pela graça, foi poupada e não pereceu com os ímpios. O seu ato foi tão nobre que na genealogia de Jesus seu nome foi lembrado por ter participado da geração do Filho de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 5, diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Estava lá na genealogia de Jesus. Raabe mudou a sua história, porque tomou a decisão correta na sua vida. Quando Deus entra na nossa história, Ele muda a nossa sorte e muda também o nosso caminho. Tudo o que pensamos em fazer, Deus certamente nos abençoará. Quando Deus age nas minhas ações, produz vida.
Amém? Produz vida. Isso é discipulado. Discipulado não é fazer aquilo que você acha que é certo. Discipulado não é viver uma vida medíocre como a minha ou como a sua. Discipulado é viver uma vida de excelência na presença de Jesus, porque aquilo que eu não posso, o meu Deus pode. Aquilo que me dá desesperança, o meu Deus me dá esperança. Aquilo que me dá insegurança, Ele me coloca na rocha firme e eterna, e a minha vida é abençoada e transforma outras vidas também, em nome de Jesus. Se você morresse hoje, o que as pessoas iriam dizer de você? Porque assim, né? Quando morre, vira anjo, né? Hã? Mas sinceramente, o que você está pensando e o que você está fazendo está marcando positivamente ou negativamente pessoas. Deus, Ele não tem 20 células, eu vou profetizar aqui. Ele tem 40 células para esse lugar onde que vem, em nome de Jesus. Você tem duas opções: ou você faz parte dessa história, ou você vai ficar na multidão, como o que Jesus disse aos seus apóstolos. O que eles dizem que eu sou? Agora, o que você diz que eu sou? Você pode ser aquela pessoa que daqui o ano que vem, com 20 células, com mais de 200 pessoas nesse lugar, pessoas saindo lá fora, que não conseguem entrar aqui dentro, tanta gente que tem, fala glória a Deus, toma posse em nome de Jesus. Você pode ser aquela pessoa que passa lá fora e fala assim, cresceu a igreja, hein? Ou você pode ser aquela pessoa que está aqui servindo, dizendo, eu participei dessa história para a honra e para a glória de Deus. Muitas pessoas desistem no meio da caminhada e nunca verão e terão o privilégio de saber o que Deus ia fazer na sua vida, porque desistiram no meio da caminhada. Eu fico imaginando se Judas fizesse o que Pedro fez, como seria a história de Judas hoje? Ele poderia ter o privilégio, a oportunidade de entender talvez a graça de Deus para a vida dele. Deus poderia perdoar a Judas, sim, como fez a Pedro. Se Jabes tivesse o entendimento da sua mãe e falasse assim, eu sou isso que minha mãe falou mesmo, eu sou isso que meu nome diz mesmo. Se ele não invocasse o Senhor, não tivesse o privilégio de clamar o nome do Deus vivo, e perceber que Deus alargou as fronteiras como Ele pediu, e perceber que Deus o abençoou e o prosperou como Ele pediu, se ele não tivesse pedido, ele nunca estaria experimentando o que ele experimentou aqui na vida dele, e nós nunca iríamos dizer que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Se Mineu e Alexandre ouvissem a voz de Paulo e arrependessem dos seus pecados, eles poderiam ter uma carta hoje dizendo, foram maus, erraram, pecaram, mas eu poderia talvez ler hoje Timóteo fazendo uma carta, um evangelho para Paulo, dizendo, Paulo, lembra de Mineu e Alexandre, aqueles que fizeram isso, fizeram aquilo, eles se converteram verdadeiramente, mudaram as suas vidas, e uma multidão os seguiram, e foram salvos em nome de Jesus. Não. Hoje eu leio Mineu e Alexandre, foram aqueles que naufragaram na fé. Eu não sei você, mas eu quero marcar essa geração. Eu quero falar de Jesus a essas pessoas. Eu quero enfrentar as minhas dificuldades. Eu quero viver como se fosse o último dia da minha vida, como Paulo viveu. E quero que, quando os meus filhos lembrarem de mim, lembrem, ele foi um homem guerreiro, um homem de fé, um homem que pregou o evangelho até o último fôlego da sua vida, e é abençoado em nome de Jesus. Você está marcando pessoas? Você tem feito discípulos para Jesus? Você quer marcar pessoas? Você quer mudar a tua história? Então comece a tomar a decisão correta.
Eu quero é Deus. Eu quero abandonar a minha vida de pecado. Eu quero abandonar a minha vida, o meu eu. Eu quero deixar do meu eu, como diz a palavra. Aquele que quer ser meu discípulo, abandone-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. É interessante que a gente pensa que cruz é os outros, né? Hã? Quem já pensou que a sogra é a tua cruz? Levanta a mão. Ninguém, né? Então tá bom. Quem é a tua cruz? Ah, minha sogra é minha cruz, pastor. Olha a cruz que eu tenho que levar para o resto da vida. Não é assim? Não é assim, filho. A cruz é você mesmo. A cruz é o teu eu. A cruz é a tua vida de conforto. Deus tem tido misericórdia de você, só que você não está aproveitando a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Sabe aquela coisa assim, pastor, vai o senhor fazer porque eu não vou fazer? Não, irmão, você está realmente indo pelo passo de Judas. Você está indo pelo passo de Mineiro Alexandre. Aí, pastor, lá em Cascavel às vezes acontece esse tipo de coisa, mas graças a Deus são mais os que chegam do que os que saem, né? Mas saem também, né? Eu quero abandonar a célula porque estou muito cansado. Irmão, você está indo pelo lado de Judas. Quando esses caras forem lembrados no passado, o fulano, é verdade, ele foi líder de célula. Mas e daí o que aconteceu? Abandonou o barco, pulou fora. Esse vai ser daqueles quando passar na igreja, e Deus deu uma profecia em Cascavel, que tem uma multidão chegando, uma multidão lá fora, esperando o culto acabar, porque quando essa multidão chegar, essa multidão vai voltar, vai vir de novo. Quer dizer, existe uma grande bênção sobre aquela igreja, e eu tomei posse dessa palavra, e eu quero estar dentro da igreja, para ver essa multidão chegando em nome de Jesus, amém? Mas tem gente que vai vir de fora, nossa, e vai lembrar assim, eu fiz parte daquele povo, fez parte, não faz mais, a unção passou para você. Quantos querem a unção da multiplicação sobre as suas vidas? Levanta a tua mão. E é esse Deus que está aqui nesse lugar, e te chama para multiplicar, e para ser abençoado em nome de Jesus. Como você quer marcar a tua geração? Como você quer ficar lembrado dessa geração? Eu quero ficar lembrado como aquele que fez a diferença onde esteve e marcou vidas para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos agora. São tantas lutas que você passa, meu irmão, tantas crises que você passa. Hoje estamos diante de uma escolha. Nós devemos escolher de que forma seremos lembrados. Uns escolhem como Judas escolheu, o traidor. Outros escolhem como o Himeneu e Alexandre, naufragaram na fé e desistiram e abandonaram. Outras pessoas desistem. Quantas pessoas que se afastam, quantas pessoas que saem. Hoje nós só temos lembranças daqueles que desistiram. Nessa noite, Deus te chama para mudar a sua história, mudar o seu futuro. Deus quer deixar uma decisão na memória dos crentes como estilo de vitória. Deus quer mudar a tua história e deixar na memória da futura geração o exemplo de perseverança, de fé. Deus quer mudar a história dos seus filhos, mudando a tua história nessa noite. Deus quer mudar a história dos seus vizinhos. Deus quer mudar a história da sua família. Com apenas uma decisão sua nessa noite, Deus vai te levar em lugares altos. Você vai marcar pessoas para a glória de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ele diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida, a coroa da vitória. Se você quer marcar pessoas nessa noite, se você quer que o Senhor entre na tua história de uma vez por todas, se você quer negar-se a si mesmo, eu falo assim: a partir de hoje eu vou ser seu discípulo, eu vou fazer o que o Senhor me manda, eu vou fazer o que está agora, Senhor, no teu coração, que vem dos céus sobre a minha vida. Eu quero tirar os meus olhos, Senhor, de homens, eu quero tirar os meus olhos de instituições, eu quero colocar o meu coração na tua obra, eu quero marcar pessoas para a eternidade. Se você quer nessa noite essa unção, é a unção de multiplicação, isso é discipulado. Discipulado é marcar pessoas. Discipulado é fazer que quando você passar,
pessoas olhem para trás e falem assim: mentira, essa pessoa marcou a minha vida, ela teve paciência comigo, ela orou por mim, ela buscou a minha vida. Hoje eu sou o que sou, porque um dia ele pagou o preço por mim. Se você quer marcar vidas nessa noite, o que você está fazendo? Eu queria que você estivesse colocando a mão no teu coração e começasse a clamar ao Senhor. Eu falo: Senhor, eu quero marcar a minha geração, eu quero marcar a minha casa, eu quero marcar a minha cidade. A minha decisão, eu quero marcar de uma maneira positiva. Fala para o Senhor nessa noite. Fala: Deus, que a minha decisão me marque para a eternidade, como aquele que venceu em nome de Jesus. A minha decisão me marque de uma maneira positiva a tal ponto que eu possa estar na tua presença e fazer a tua vontade. E as pessoas que estão acontecendo sejam pessoas que entreguem a sua vida. Aqui quem está falando é o pastor Fernando, da Igreja Metodista. Eu quero perguntar para você, essa palavra tocou seu coração? Abençoou a sua vida? Gerou em você um desejo de mudança? Você pode receber muito mais de Deus sobre a sua vida. Estamos esperando você em nosso culto todos os domingos às 7:30 da noite. Você também pode participar de uma de nossas células. Células são reuniões que acontecem nas casas, onde estudamos a palavra de Deus, onde nós oramos uns pelos outros, onde desenvolvemos boas amizades, comemos juntos, nos alegramos e formamos uma família. A célula é um lugar de cura, de crescimento, de transformação, é um lugar de milagres. Nós ficaremos muito felizes e você será muito bem recebido em qualquer uma dessas células. Para que você saiba quais são os endereços onde esses grupos se reúnem, basta você nos ligar no código 45 3266 1007 ou então no 9124 5769, ou também pela internet na nossa página web metodistascéuazul.blogspot.com e pelo Facebook, basta nos procurar como Igreja Metodista em Céu Azul. Não perca mais tempo na sua vida, não perca tempo de escrever uma nova história. Se entregue para Jesus ainda hoje, entre em contato conosco e vamos ajudar você a crescer espiritualmente, ter sua família restaurada, sua vida transformada e o brilho de Jesus em seus olhos. Essa é a nossa missão e pode ser a sua também. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, Deus te escolheu para ser uma bênção e Ele quer restaurar a sua vida. Igreja Metodista, uma família apaixonada por Jesus. Vem ser um discípulo de Cristo, você também. De Jesus, para a glória de Deus Pai, uma família servindo em amor.